Bom dia, minhas queridas e meus queridos. Louvo a Deus, e é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, nesta manhã tão preciosa e tão florida, não é? Um dia tão especial que o Senhor nos concede. E eu gostaria de deixar aqui a minha homenagem a algumas mulheres especiais para mim, para começar aqui com vocês, que têm sido tão especial, sempre aqui atentas, ouvindo e trabalhando juntas, a equipe que me ajuda, de esposas de pastores. Eu também louvo a Deus pela vida de cada uma delas. Minha filha, que não está aqui presente, mas também deixo o meu abraço, e também deixo as minhas noras, minhas netas, e especialmente a minha mãe, que hoje só estou aqui, é porque realmente ela trabalhou na minha vida, ela investiu, e realmente eu tenho uma gratidão muito grande. Todos os dias na minha oração eu agradeço a Deus pela mãe que Ele me deu. Papai já de saudosa memória, mas foi a mamãe que investiu, que deu o seu tempo, e foi tão precioso. Louvo a Deus pela vida da minha irmã, companheira e amiga, a minha cunhada. Como é bom a gente poder caminhar junto, ter companheiras de ministério junto, e eu agradeço a Deus. Realmente, as minhas palavras nessa manhã é de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Sabe, queridas, eu realmente, quando eu estava pensando em preparar alguma palavra aqui para vocês, e ontem pela manhã, eu estive lá na nossa comunidade em Vila Mariana, e foi um trabalho tão lindo que a Nice e a equipe fez em homenagem às mulheres. Eu sei que também nas outras comunidades, Zona Norte, fizeram, mas como eu estava ali, tão bonito, tão gracioso, com tantos detalhes, né? Eu saí de lá tão impactada de ver pessoas novas, convertidas, mas já envolvidas e trabalhando. Louvado seja o Senhor pela vida da Nice e do Osmar, que estão trabalhando e investindo lá, e a gente fica feliz, né? Quando os filhos vão bem, nós ficamos felizes. Quando eles vão mal, a gente fica preocupado, não é mesmo? Mas a gente fica tão feliz quando eles têm vitórias, e quando eles alcançam realmente vitórias em Cristo Jesus. Mas eu fiquei pensando numa palavra para falar para vocês, e eu até já tinha em minha mente o que eu gostaria de falar. Quando hoje a querida Raquel falou sobre aquelas mulheres da genealogia de Jesus, eu tinha preparado já e tudo, daqui a pouco o Senhor mudou tudo. Eu disse: pai, mas aquilo já estava preparado. Ele disse: pois é, mas eu não quero que você fale sobre aquilo, eu quero que você fale sobre outra coisa. E eu então vou ler aqui o texto com vocês, e eu sei que o Senhor vai dar graça, e eu sei que se Ele pediu para que eu falasse nesta manhã, é porque Ele sabe da condição, da história, do problema de cada uma de vocês que está aqui, porque ninguém passa desapercebido diante dos seus olhos. Então eu gostaria que você abrisse comigo em Lucas, no capítulo 13, Lucas capítulo 13, gostaria de mandar um abraço para minha amiga de infância, Leila Mísel dos Santos, que está me ouvindo e vendo pela internet. Meu beijo, meu carinho e saudades. Abram lá Lucas capítulo 13, do versículo 10 em diante, nós vamos ler sobre, e vou falar sobre isso, sobre curvada nunca mais. Amém? Então a Bíblia diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. E disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-los a beber?
Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Marca essa palavra, filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava, porque todos os gloriosos feitos que Jesus, gloriosos feitos que Jesus realizava. Como você está? Curve sua fronte, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por tua palavra. E como é bom estar num ambiente em que sei, Pai, que o Senhor tem trabalhado no coração dessas mulheres. Muitas sofridas, com problemas, com dificuldades, outras que já estão alegres e livres, Senhor, de tantas misérias que tiveram no seu passado, mas eu sei que diante de Ti, o Senhor nos aceita como somos. Muito obrigada, Jesus, porque foi o Senhor que elevou e valorizou a cada uma de nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Queridas, quando eu estava vendo esta palavra, eu me lembrei, e a gente não poderia deixar de citar aqui um pouquinho da história, que muitas vezes as pessoas não sabem, e dizem, por que o dia da mulher? Como disse até o pastor Wagner aqui, pois é, e por que não tem o dia do homem? Então vocês vão saber por que teve o dia da mulher, né? De alguma maneira surgiu, e como, por quê? E foi numa época em que começou mais ou menos assim, não vou entrar em tantos detalhes, mas só para que vocês saibam, em que 130 mulheres ficaram dentro de uma fábrica fechada, e ali elas foram queimadas vivas pelos seus direitos. Mas não parou só aí. Veio uma Elizabeth Cady Stanton, na época de 13 de julho de 1848, e ela resolveu então, aquele pequeno grupo de mulheres que estavam tão tristes, fatigadas de tanto trabalho, de ser oprimida pelos homens, de ser hostilizada, e ela começou a ouvir ali a queixa daquelas mulheres, e ela então registrou num papel, e surgiu daí a declaração dos sentimentos. Então elas colocaram no papel tudo que elas não tinham direito, né? Eram hostilizadas, elas trabalhavam com injustiça, não tinham direito a voto, não tinham direito à educação, nem participação pública, nem na igreja, no trabalho, nada. Aquelas mulheres eram praticamente anuladas, e daí surgiu então o trabalho de libertação das mulheres. Só que tudo que muitas vezes o homem faz com boa vontade, com boa intenção, as coisas desvirtuam um pouco. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Aquelas mulheres lutaram, e eu creio que Deus viu o coração e o clamor daquelas mulheres que estavam sofrendo, e elas queriam se libertar deste peso, desse fardo de serem tão hostilizadas, tão massacradas, por isso que tomaram aquela atitude. Só que daí foram para outro extremo, e surgiu então o movimento feminista, que foi tirando devagarinho a mulher da função que Deus formou e chamou. Por que isto? Como é que eu quero dizer com função? É tão fácil a gente perder de vista aquilo que Deus nos chamou e para que nós fomos formadas. Por que nós nascemos mulheres, né? Às vezes a gente pensa, por quê? Quem tem identidade tem destino. Se eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou e sei do propósito e da direção que Deus tem para a minha vida. E foi nesse meio tempo que perdeu-se totalmente, e a mulher, achando que estava livre, foi colocada cada vez mais dentro de uma escravidão, que até hoje nos nossos dias tem sofrido, tem sido dilacerada, tem sido marcada, tem sido morta. E eu pergunto, que liberdade é esta? Que liberdade quando em 2013 em Londres foram achadas pela polícia 3 mulheres que durante 30 anos tinham sido massacradas, colocadas num lugar em que ficavam isoladas de todos, num cativeiro, e que foram usadas sexualmente.
trabalharam como uma lavagem cerebral na sua mente, que saíram de lá doentes. Que na China, quando uma mulher quer sair do trabalho do campo, ela não consegue, porque se ela sai do campo para uma profissão maior, ela perde o direito do filho. Que liberdade é essa que em 2011, quando lá na África, as mulheres de Uganda foram seduzidas com uma propaganda assim: você sai daqui, você vai para o Iraque e você vai ganhar muito dinheiro, porque você vai trabalhar numa multinacional, você vai ter uma vida muito melhor do que você tem aqui. E as coitadinhas que saíam de Uganda, chegavam lá com a expectativa de que iam trabalhar, e quando chegavam, eram escravizadas, porque elas tinham sido compradas por senhores, e elas estavam dentro daquelas casas, onde os homens se estupravam elas, fazendo delas empregada doméstica. Elas ficavam doentes, porque no Iraque tem muita poeira, e aquela poeira produzia uma doença muito grande no seu pulmão, até que 2 homens, um militar americano e um ugandista, quando descobriram dessa situação dessas mulheres, realmente eles foram lá e libertaram essas mulheres. Que liberdade é esta? Quando na verdade, muitas de nós aqui no Brasil, são escravas do trabalho, são vendidas fora para a Europa, para vender o seu corpo e trabalhar na prostituição. Nunca se viu tanta mulher viciada em álcool como agora. Tanta depressão, mulheres matando sua família, como nós vimos esses dias. Médica ficou tão desesperada, não concordando com o casamento do seu filho, não sei se era filho único ou não, talvez sim, porque não fala de outros, mas uma mulher profundamente infeliz, que talvez tenha colocado no seu filho as expectativas de vida, e daqui a pouco ela achou que entrou alguém lá para roubar o seu filho, ela não concordou com isso, e enciumada matou a futura nora, matou o filho e se matou. Que liberdade é esta? Que alegria é esta? Ah, mas as mulheres estão se sobressaindo. Ah, que bom que elas têm. É verdade, temos trabalhado em muitos campos que antes a mulher não conseguia penetrar, e que hoje vão, muitas vezes quando a gente vê na televisão, até quando chamam, olha, fulano de tal vai dar agora o relatório da secretaria tal, aparece uma mulher lá e dando o relatório. A impressão que se dá, eu tinha um médico que dizia assim, lá no ano de 90, ele dizia: Sueli, a próxima década quem vai dominar são as mulheres. Eu dizia: mas como é que o senhor sabe disso? Porque já está mostrando as evidências, ele dizia para mim. E realmente, nós praticamente tomamos conta, de um lado e do outro. E a minha pergunta aqui hoje é levar vocês para pensar um pouquinho, e do outro, do propósito e do projeto que Deus nos criou, e que Ele nos colocou, mas é para ficar o quê? Dentro de casa, cuidando de filho e de marido? Não. Para mim, a maior prova de que a mulher pode ser alguém de uma influência muito grande, quando eu olho para a palavra de Deus e vejo na vida de Jael, uma mulher que estava dentro de casa. Débora era a juíza, e aquele homem Císera tinha se levantado contra o povo de Israel. Não havia ninguém a pegar, mas Deus entregou aquele homem nas mãos de Jael, com o que ela tinha na mão, dentro da sua casa. Ela trouxe aquele homem para dentro da sua casa, e ali ela matou aquele general do exército que atormentava o povo de Deus. Então temos condição. Os puritanos tinham uma frase muito interessante, que era um movimento lá nos primórdios dos tempos, quando a igreja começou a surgir, e eles diziam assim, que a mulher tinha que ser a pessoa, apesar de não ter a oportunidade de estudar, mais sábia, porque era ela que iria formar a nação, porque era ela que iria formar os seus filhos para colocá-los a trabalho da nação. Então vocês vejam como com o tempo a coisa foi desvirtuando, nós fomos saindo da nossa posição, e hoje eu pergunto para você, cadê os nossos líderes? Em todos os setores não temos mais, é difícil encontrar alguém que esteja liderando realmente. Cadê os jovens nossos que estão morrendo com poucos anos de idade? Por quê?
Porque pai e mãe fora de casa, e o pai precisa sair mesmo, porque ele precisa trabalhar, e a mãe dá um jeitinho que nem que ela não precise, porque quando precisa tudo bem. Hoje os tempos são difíceis, tem que sair para trabalhar, para ajudar. Mas eu conheço pessoas que não têm necessidade disso e que saem, que deixam o seu lugar vazio, deixa ali os seus filhos na mão de qualquer pessoa que está ali influenciando, colocando sementes demoníacas na mente, e já o diabo traçou todinho o plano para poder destruir aquela casa e aquela família. Que tristeza! Que tristeza quando a mulher perde o ponto de vista de Deus, perde o objetivo para aquilo que ela foi criada. E quando eu noto aqui a escravidão que ela tem se colocado, e tem uma escravidão maior ainda. Eu estava lendo há pouco tempo como as mulheres têm sido escravas da moda e da beleza. Não tem, olha, vocês podem estar pensando, hoje pastora Sueli está contra tudo isso. Não estou não. Eu estou vendo o perigo que nós estamos correndo. E isso para mim serviu de alerta, não só para vocês, mas quando eu estava preparando, me serviu de alerta. Porque se é uma coisa que Deus tem me chamado a atenção desde o início do ano, quando um livro caiu às minhas mãos, de dizer, é esta posição, é isto que eu quero. Mas Senhor, como é que eu vou falar determinadas coisas dentro de uma sociedade, e dentro de um momento em que as mulheres estão vivendo, estão falando, está maluca essa mulher, como é que ela vai falar uma coisa dessa? Mas eu quero dizer para vocês que estou dizendo com todo amor, com toda a autoridade que Deus tem me dado, nós temos perdido o nosso rumo, e temos pago um preço muito alto por isso. Temos pago um preço de sermos novamente pisinhadas, humilhadas, perdido a nossa honra, de não poder muitas vezes ter uma voz que possa falar, porque quando se fala dentro de casa, vocês têm visto, e eu também, quantas mulheres, 133 mulheres o ano passado foram mortas na Bahia. Sabem disso? Sabem disso? Por quê? Que liberdade é esta? Porque nós saímos, e quando nós saímos do caminho e da obediência, daquilo que nós precisamos fazer, porque era a ordem que o Senhor colocou, realmente o preço que nós vamos pagar é um preço muito alto. E essa escravidão com a beleza, 600 milhões de mulheres no mundo estão sendo atacadas na sua mente, sendo escravizadas, porque assim, se eu estou gorda, eu não vou a determinado lugar porque eu estou gorda, a roupa não vai ficar muito bem, então eu não vou. Se eu noto que eu estou emagrecendo, eu preciso emagrecer mais, então eu parto para uma anorexia nervosa. Vocês imaginem que tipo de escravidão que nós vamos tendo. Por quê? Porque a televisão colocou ali um modelo, que se eu não for igual àquele, eu estou fora. Que coisa triste! Se eu lhe perguntar para 98% das mulheres o que é que você gostaria de mudar no seu corpo, ela vai dizer, o meu cabelo, o meu nariz, o meu pé, a minha mão, e assim por diante, porque não estamos satisfeitas. E com isso eu pergunto, que geração vamos formar? Que geração vamos ter daqui para frente, quando nós estamos vendo uma sociedade que se tornou uma fábrica de pessoas insatisfeitas? Que coisa triste! Quero dizer para vocês, isto pesa no meu coração, porque eu tenho convicção do meu chamado, que Deus fez um dia para a minha vida, com as mulheres, e eu jamais gostaria que vocês trilhassem um caminho, de dizer, nunca ninguém me disse, nunca ninguém me falou, é por isso que eu estou caminhando assim. Quero dizer para vocês que o que depender de mim, eu vou falar com vocês, doa quem doer, doa quem doer. Digam o que quiserem dizer, mas eu não posso fugir e deixar de dizer aquilo que Deus tem colocado no meu coração para falar com vocês, porque podemos mudar e fazer dessa nação brasileira uma nação de mulheres que sacodem pelo poder de Deus. Não pela sua beleza somente, não pela sua inteligência somente, mas uma nação que seja orientado por mulheres que realmente estão cheias da presença de Deus. Vocês já imaginaram se nós tivéssemos na nossa presidência da república uma mulher assim? Já imaginou se nós tivéssemos no nosso governo ou na nossa prefeitura, seja lá onde for, uma mulher assim? Imagine o que a nossa nação poderia, o modelo que nós teríamos.
Pode, não sei se isso é propósito de Deus, mas o propósito de Deus e o que Ele tem falado ao meu coração é que justamente eu fale isso com vocês. Acordem, levante do lugar que vocês estão, não durmam, o perigo é muito grande, dias piores virão, se nós não tomarmos uma posição diante de Deus, de nos colocarmos no lugar no qual Ele nos formou e nos colocou. Amém, queridas? Por isso que olhando para a vida de Jesus, eu me apaixono, porque naquela época, as mulheres eram anuladas, eram mulheres que não tinham valor nenhum. Foi Jesus que levou o valor da mulher. Tanto é que na oração de um judeu, ele dizia assim: muito obrigado, Deus, porque eu não sou escravo, nem gentio e nem mulher. A mulher não tinha. Tanto é que no texto, quando nós lemos aqui, vocês viram, nós vamos voltar novamente, lá Jesus diz: ué, você solta animal aí no sábado, por que eu não posso curar uma mulher? Para vocês verem que o animal tinha mais valor do que uma mulher. Mas Jesus mudou. Não era permitido o homem conversar com mulher, ele conversou com a samaritana. Não era possível o homem se aproximar e curar, mas ele curou a mulher hemorrágica. Ele acolheu Madalena, que era pecadora, e ele deixou evidente que os ensinos dele eram tanto para homem como para mulher. O relato de hoje, queridas, que nós vamos aqui a palavra, somente um histórico para vocês verem aí, mas o que me apaixonou aqui foi o seguinte: nós temos aqui o seguinte: cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu problema, sua dor, mas tem também a sua solução. E aqui nós temos 3 características: nós temos a mulher, nós temos o problema, que é a doença dela, e nós temos a solução, que foi a cura para a vida daquela mulher. Quando nós começamos a ver, o primeiro ponto aqui que eu queria destacar com vocês, é com respeito à pessoa da mulher. Quando Jesus diz assim para ela: mulher, estás livre. Ora, Jesus chamava outras mulheres pelo nome: Maria, não é? Marta, Madalena e outras mais que estavam ali ao lado dele, ele chamava pelo nome. Mas esta mulher em especial, ele não chamou pelo nome, ele disse mulher. Ele se dirigiu à sua feminilidade, falou ao seu interior. Ele sabia daquilo que entristecia essa mulher. Ele sabia que ela estava uma pessoa enfraquecida, débil, por causa daquela enfermidade de quantos anos sobre sua vida. Ele sabia que primeiro ele tinha que curar o seu interior, porque ele faz isso conosco. Ele cura primeiro o nosso interior e depois então vai ao nosso exterior, porque vocês sabem que a maior parte das nossas enfermidades partem do nosso interior, das doenças psicossomáticas, das nossas enfermidades emocionais. Aquela mulher tinha essa deformidade física. Talvez você não tenha essa deformidade física, mas você tem uma deformidade emocional, que te leva muitas vezes a uma doença que você quer se livrar e não consegue. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus foi diretamente à vida daquela mulher e de encontro falou mulher. Não quis saber do nome dela, porque se ele soubesse, ou se ele fosse dizer, era alguém que então pertencia a um pai, a uma mãe, naquela época uma sociedade muito patriarcal. Ele não quis saber se ela tinha pai, irmão ou a quem pertencia. Ele disse mulher, como quem diz: você tem valor, você é especial. Eu estou olhando para você nesta manhã. Não importa essa enfermidade sua, mas você para mim é uma peça de grande valor. Foi isso que Jesus quis dizer àquela mulher. Você é uma pessoa com dignidade, com valor. E ele queria, nesta palavra, chamando ela de mulher, colocar tudo isso, que era uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, ainda que os judeus não aceitassem isso, ainda que eles achassem que fosse um verme pior do que um cachorro, mas ele dizia no seu coração, já antes de pronunciar a palavra: ela é uma filha de Abraão. Está dizendo para você hoje também, mulher, você é uma filha de Abraão. Você não tem o que temer. Não importa a situação que você está passando, talvez seja um problema tão íntimo, uma situação tão difícil até para abrir o coração. Não tem coisas assim? Que às vezes é tão difícil até a gente abrir a boca para contar para alguém.
da carga que nós estamos levando, porque diz, meu Deus, ninguém vai entender, é uma coisa tão complicada que ninguém vai entender, mas esse ninguém vai entender, nós temos um Pai, nós temos o Senhor Jesus, que entende todas as coisas. E naquela situação, tinha valor para Deus, porque Ele entrou e olhou dentro daquela mulher, para ver, Ele quer saber o que nós somos, não o que nós parecemos ser. Era isso que Ele fez com aquela mulher. O segundo aqui, queridas, é o problema. Aquela mulher tinha uma enfermidade, era uma doença séria, né? Não começou de repente ela ficou assim, não, foi pelos anos, e existia por 18 anos, sabe lá o que é 18 anos? 18 anos não são 18 dias, 18 meses, são mais de 7.000 dias, que aquela mulher estava sofrendo, ela não podia andar ereta, sentar-se de forma normal, ela não podia abraçar as pessoas, ela não podia fazer determinados exercícios, aquela mulher entrava e saía em qualquer lugar, ninguém nem via, porque ela ia abaixando tanto, que não tinha possibilidade de ser alguém que se destacasse no meio do povo. Essa era a condição dela. Essa doença atingia outras áreas da sua vida, sempre é assim, quando a gente está adoentado, fragiliza a gente, não fragiliza? E a mulher é muito emotiva, e nós somos levados muitas vezes por emoção, mesmo eu sendo assim mais forte, vamos dizer assim, mas eu quero dizer para vocês que eu tenho a minha parte lá, vou confessar. Ontem, quando eu estava vindo de automóvel, lá de Atibaia, que eu ia estar com a pastora Anice, saí cedinho de casa, 7:30 da manhã, mas chovia, gente, chovia nessa Fernão Dias, que você não via um palmo adiante do nariz, muita chuva, eu já conheço essa estrada, sei aonde tem as poças d'água, né, os espelhos d'água, vim devagar mesmo, ando, mas ontem eu estava devagar, vamos confessar, é verdade, mas ontem eu vinha devagar, e ali, devagarinho, liguei o rádio, vim bem na estrada, quando passou ali a chuva, eu falei, ai, graças a Deus, agora vou pegar o viaduto, né, o viaduto Aricanduva, e estava aquela garoa, mas não era uma chuva forte, era uma garoa, e quando eu estava passando ali, bem em cima da ponte, tinha um carro, um golzinho velho, que eu acho que ele estava quebrado, e uma Hilux, então colocou um cabo, né, de aço, emendou nele e vinha trazendo devagar. Quando eu fui me aproximando dele, aquele cabo escapou e esse homem veio com tudo para cima de mim. Eu não podia frear, porque se freasse eu ia dançar também, né? Nessa hora tem que ser um reflexo rápido. Eu puxei o carro para a minha direita, porque eu vi aquele homem na minha frente, e eu disse, Senhor, talvez eu não me machuque, mas eu posso matar esse homem, porque o meu carro é mais alto. Então eu fiquei, na hora eu pedi misericórdia, Senhor, e puxei. Só que quando eu saí, aquele homem entrou na outra faixa, e pegou de frente 2, 3 carros, e bateu em todos, eu não parei, vou confessar para vocês, porque aliás eu não tinha nem força de sair dentro do carro. Eu vim embora, quando eu cheguei aqui, a nossa querida que trabalha aqui, esqueci o nome dela, a Joana, ela disse, você está bem, filha? Aquele jeito dela. Eu disse, eu estou assustada, eu passei um susto agora. Aí ela disse para mim, então toma um cafezinho que isso vai passar. Mas no telefone, quando eu liguei para o meu marido, que eu senti que eu tinha passado por aquele perigo, eu desabei, como toda mulher, ou grita ou chora. Na hora eu gritei, puxei o carro e gritei, mas depois eu desabei, né? Aí ficou preocupado, ligando, liga para mim, vai lá comigo, né? Então, mas é assim, por quê? Por qualquer coisa, a nossa emoção muda. Então vocês imaginem a situação daquela mulher, ela era apática, sem forças, sem vontade para caminhar, sem vontade para se arrumar, né? Eu imagino uma pessoa assim, que vontade que ela tinha, até mesmo, nem para o espelho era possível olhar, de tão encurvada que ela estava. Ela lutava com essa doença física,
Ela quis se levantar, mas a Bíblia diz que não era possível. Ela fez de tudo. Quantas vezes você luta contra determinada situação na sua vida e você diz, não tenho condição, eu estou cansada, porque eu não consigo e não conseguimos mesmo. Só quem pode fazer isso, mudar situações, mudar problemas e mudar pessoas, é o Senhor Jesus e o seu Espírito. Só. Aquela mulher deveria de ter problemas nos seus relacionamentos pessoais, porque ela não podia ter relacionamento com ninguém. Como é que ela ia fazer uma amizade? Como é que ela ia namorar? Como é que ela ia casar? Como é que ela ia poder pensar em ter filhos? Ela não tinha essa condição. E quando uma pessoa está ferida e machucada, ela começa a se isolar. Repara para você ver. Lembra da mulher de Samaria? A samaritana? Que hora que ela ia buscar água no poço? Meio-dia. Por quê? O calor era muito forte e não ia ninguém, porque ela não queria encontrar ninguém. Quantas vezes você já se viu assim na sua vida? De não querer encontrar ninguém, de não falar com ninguém, porque você está passando por uma situação que você pensa que não tem solução, ou então que você está envergonhada. E era assim que aquela mulher se sentia, tão desencorajada. Ou então começa a se apegar às pessoas. E quando nós nos pegamos às pessoas, isso não é amor, gente. Deixa eu falar para vocês. Às vezes eu vejo pessoas penduradas até nas nossas células. Ah, porque eu tenho que falar. Ah, porque eu tenho que fazer. Peraí, vou falar uma coisa para vocês. Apegar-se com as pessoas não é amá-las. No apego você cobra. E no amor você se doa. Nós somos chamados para nos doarmos às pessoas, os seus problemas, as suas dificuldades. Não é para me apegar e ficar exigindo, porque quando a gente se apega, a gente exige. Você precisa fazer isso, você faz isso. Não quero saber. Eu quero saber em que eu posso ajudar, que eu posso fazer para que aquela situação mude. Quantas mulheres curvadas nos nossos dias de hoje, quantas mulheres, angústia e depressão, mulheres com marcas de estupro na sua vida, que coisa terrível, que hoje está perdendo a liberdade de ir e vir, por causa, muitas vezes, que encontra um homem pelo meio do caminho e aquele homem a estupra. O abuso sexual dentro da sua própria casa, a traição, a humilhação da traição, de ser trocada por uma outra pessoa, a solidão que muitas vezes a mulher vive dentro da sua casa, o engano de ser mãe solteira, porque achou que encontrou o seu príncipe encantado, e quando ela se vê com os filhos no braço, o cara, não me mande falar outra coisa mais, porque vocês não vão gostar. A solteira, que muitas vezes se sente desprezada, sozinha, ninguém se interessa por mim. Quando você vai conversar com alguém solteira, já ouviu isso? Ah, mas por que você não casou? Ah, mas ninguém se interessa por mim. Como é que eu vou casar? A dor da separação, que ninguém casa para se separar. Fale com qualquer mulher que se divorciou e pergunte assim para ela: você gostaria que isso tivesse acontecido na sua vida? Ela vai dizer não. Por quê? Porque eu não casei para separar, porque eu tenho uma história, porque eu não posso negar a minha história. Mas muitas vezes não é possível viver com alguém que não está disposto a construir junto. Sabia disso? Que tristeza de gente que não deveria de casar, porque não sabe qual é a finalidade do casamento. Sonhou tantos momentos em estar junto, sonhou em edificar uma casa, sonhou em momentos que estavam juntos trocando ideias, e daqui a pouco rompe-se tudo. Ah, por quê? Rompeu porque não quer, porque é chato, ou porque é chata, porque isso, não, porque vai viver lá dentro das quatro paredes e você vai saber o que é. Aliás, eu ouvi essa semana de uma médica psiquiatra, e ela dizia assim: 4 alertas para as mulheres, marquem isso. O primeiro, ele chega e te agride verbalmente e diz: me desculpa. Tá. O segundo, ele começa a arrebentar as coisas dentro de casa e diz: olha, mas me perdoe. Tudo bem, passou. O terceiro, ele te agride fisicamente, ele diz: olha, juro que nunca mais isso vai acontecer. Corre, porque o próximo passo ele vai te matar. Corre, abra um BO. Se você precisar de mim, pode contar comigo, que eu vou com você na delegacia.
Uma pena. Às vezes a mulher se encolhe, fica com medo. Quando eu conversei há uns anos atrás com uma pessoa que passou uma situação assim, que ninguém dizia, era uma santidade, mas que era assim, violento, grosseiro, e começou assim, com palavras, quebrando coisa dentro de casa, e daqui a pouco partiu para poder bater. Que coisa triste, que covardia, porque isso não se faz com uma mulher. Então, queridos, cada uma tem a sua história, mas Deus conhece a sua história. Mas veja que o terceiro passo aqui é a cura. Jesus olhou para o coração daquela mulher dilacerado, quebrado, arrebentado, dolorido, rompido, destruído. Ele viu tudo isso. O passado não determina seu futuro, mas o presente determina o seu futuro. Vendo a Jesus, eu garanto que ela entrava todos os dias ali na sinagoga, ninguém via nada daquela mulher, mas sabe, os olhos de Jesus pousou sobre ela, e quando ele olhou para ela, ele a chamou, ela viu que a voz era diferente, era uma voz com autoridade, era um olhar santo, era um olhar penetrante, e Jesus disse para ela, chamou-a, e a Bíblia diz, que ele disse, mulher, estás livre da tua enfermidade, e impôs as mãos sobre ela, e ela ficou livre. 3 coisas aqui importantes, ele viu, ele falou, e ele tocou. É o que ele vai fazer com você nesta manhã, é o que ele vai fazer com você nesta manhã. Ele está vendo o seu problema, ele está vendo as suas lágrimas, ele está vendo o seu choro, mas ele vai tocar, e você vai ficar livre desta situação. E para completar, quando quiseram falar com ele, onde já se viu fazer uma coisa dessa? Ele disse assim, pois é, vocês estão reclamando? Vocês também soltam lá o animal de vocês? Mas esta aqui é uma filha de Abraão. Ele não deixou aquela mulher humilhada e envergonhada, pelo contrário, ficaram humilhados e envergonhados os outros que quiseram acusá-la, mas ele não deixou. Ele levantou a moral daquela mulher, ele curou aquela mulher, ele restaurou a vida daquela mulher. Então hoje, querida, é o dia da sua libertação, é hoje aqui que ele está conhecendo a sua história, que ele sabe quem você é, e você vai sair daqui liberta, ainda que você tenha vindo aqui várias vezes, ainda, ou talvez que hoje seja a primeira vez que você entrou aqui, porque uma amiga, uma vizinha, uma parente, convidou você para estar aqui. Ele vai romper com o elo do seu passado, e você no seu coração vai dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, e eu sei que o Senhor é meu Senhor e Salvador da minha vida, eu sei que é o Senhor que vai me libertar dessa situação. Você vai sair daqui como uma mulher curada. Lembra-se daquela que tocou na orla do vestido dele? Aquela mulher ficou curada. Lembra-se de quando Paulo estava na prisão, quando houve o terremoto, e ele ficou livre? Quero dizer para você, vai haver um terremoto hoje dentro de você, espiritualmente falando, e você vai ficar livre. Não sei se é enfermidade, não sei se é um problema físico ou emocional, não sei se é um problema em casa com o esposo, se é um problema de finanças, se é um problema com um vizinho, com filhos, eu não sei, Deus sabe, mas Ele tem uma palavra especial para você nesta manhã. Ele está dizendo para você que você vai ficar livre, você vai ficar liberta, transformada, perdoada, redimida, justificada, restaurada, porque você é amada e tem grande valor diante do nosso Pai. Quero falar com você nessa manhã, mulher, para encerrar aqui. Eu quero falar com você, você que sente um problema assim na sua vida, que tem vivido uma carga assim, uma situação difícil, você está como aquela mulher curvada, você não consegue se levantar, porque o peso é muito grande, e eu sei que hoje aqui tem muitas, porque senão Deus não me pediria para falar sobre isso, por isso que eu tenho certeza que tem.
Mas quero dizer para vocês o seguinte: você que se sente assim, fique em pé comigo. Fique em pé comigo, eu quero orar por você nesta manhã, para você ficar livre dessa situação, desse problema. Fique em pé. Aqueles que estão sentados, por favor, fiquem em espírito de oração. Lembre-se dessa pessoa que está do seu lado e fale: Senhor, eu não sei o problema dela, mas o Senhor sabe, liberta esta vida. São bastante, eu não sei se eu posso chamar aqui à frente. São muitas. Então aonde vocês estão mesmo? Vocês vão receber o toque do Senhor. Ah, que toque precioso. As mãos preciosas dele vai estar sobre você. Põe as duas mãos sobre o seu coração e diz: Senhor, essa palavra foi para mim nessa manhã, mas eu tomo posse da minha libertação. Oh, glória a Deus, porque eu sei que nesta manhã você vai sair daqui livre dessa situação. Pai, eu oro pelas minhas irmãs agora, Senhor. Eu não conheço o problema de cada uma delas, mas sinto no meu coração a carga, Senhor, por cada uma, o peso e a responsabilidade dessas vidas, Senhor, que sofrem, Pai, que lutam com dignidade, mas, Senhor, elas precisam do Teu toque nesta manhã. Senhor amado, que esta palavra germine no coração delas, Senhor, porque a palavra não volta vazia. Mas em nome de Jesus agora, rompam-se os grilhões dessas vidas, Pai. Rompam-se, Senhor, as mentiras que têm sido colocadas sobre elas, as palavras de maldição, as sujeiras que têm vindo à mente, os bloqueios que têm tido, Senhor, nas suas amizades e até mesmo com Deus. Senhor, muitas delas que não falam, mas têm sofrido com o esposo em casa, talvez já tenha até apanhado, Senhor. Nesse momento eu te peço que o Teu Espírito console esses corações, e a paz que excede a todo entendimento guarde o coração de cada uma delas. Não deixe-as cair no engano, não deixe-as sentir menosprezada, mas sintam-se amadas por Senhor, porque só Jesus é que pode realmente, numa situação dessa, curar estas vidas. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor tomou o nome de cada uma delas. Está escrito no Teu livro. O problema de cada uma, o Senhor tirou. Oh, Senhor, levando naquela cruz todas as enfermidades, todos os problemas. O Senhor levou, o Senhor tomou, e eu te louvo por isso, Pai. Que elas saiam daqui livres e libertas, no nome do Senhor Jesus Cristo, guardadas, em nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo: eu recebo a minha cura e a minha libertação nesta manhã. Estas lágrimas que caem dos seus olhos, esta o Senhor enxugará. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor. Vamos sentar.